Olá, seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Rio Grande adere ao programa Mãe Gaúcha. Semifinais da divisão de acesso, Pelotas e Monson estão classificados para o Gauchão 2025. E ainda, a Prefeitura do Rio Grande iniciou uma nova fase de revitalização do Paço Municipal. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre o município do Rio Grande, que agora faz parte do programa Mãe Gaúcha, em parceria com o governo do estado. Grávidas em vulnerabilidade social receberão apoio do executivo. A partir do dia 1º de agosto, Rio Grande passará a oferecer apoio às mães em vulnerabilidade social. A parceria do Executivo Municipal com o governo estadual é para a realização do programa Mãe Gaúcha. A ideia busca incentivar grávidas a fazerem o acompanhamento da gestação, realizando o pré-natal. O programa dá suporte às famílias realizando a doação de um kit para o cuidado do bebê. No conjunto, as grávidas recebem um cobertor, uma toalha de banho com capuz, um casaquinho de moletom, 2 macacões curtos, 2 culotes, 4 pares de meia e uma bolsa maternidade. As gestantes interessadas em fazer parte do programa devem procurar o CRAS de referência da sua região, mas precisam atender requisitos como estar inscritas no Cadastro Único ou em fase de aprovação junto ao governo federal, estar em situação de baixa renda comprovada e realizando o acompanhamento médico pré-natal, estando após a 28ª semana de gravidez. E agora a próxima notícia. A Prefeitura do Rio Grande iniciou uma nova fase de revitalização do Paço Municipal e suas áreas adjacentes. O prazo estimado para a conclusão é de 120 dias. Anteriormente, as fachadas dos prédios da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, o antigo quartel-general, já haviam sido restauradas. Esses edifícios são tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, que já autorizou as obras. As intervenções incluem o alargamento do passeio público em frente aos prédios, a remoção dos postes de concreto e a transferência da fiação para dutos subterrâneos, além da construção de 2 áreas de estar em frente aos edifícios. Também estão previstas a construção de um bicicletário próximo à esquina da Rua General Osório, a elevação do pavimento asfáltico, a criação de uma estrutura elevada para melhorar a acessibilidade ao prédio da Secretaria, ações de paisagismo e a instalação de nova iluminação pública. E agora a próxima informação em destaque. A cidade de Pelotas está sediando a 30ª FenaDoce. O evento tradicional e considerado patrimônio estadual ocorre até o dia 4 de agosto, no centro de eventos da feira. Com o objetivo de valorizar a tradição doceira, a feira contribuiu para que o município de Pelotas conquistasse o título de Capital Nacional do Doce e para a instituição do Dia Nacional da Doceira, promovendo a disseminação e o reconhecimento de uma prática importante tanto para o estado quanto para todo o Brasil. O evento promete agitar a zona sul do estado com delícias, empreendedorismo, comércio e uma diversidade de atrações culturais e gastronômicas. As expectativas são as melhores possíveis, né? O tempo está nos ajudando, não tem chovido, está um clima gostoso de sol. O frio deu uma treguinha, dá uma refrescada de noite. E com as atrações da feira, que tem ainda por acontecer, eu acho que tende a dar um pico ainda de mais visitantes ainda. Os visitantes poderão explorar uma variedade de ambientes, incluindo a Feira de Agricultura Familiar, a Cidade do Doce, o Memorial, a FenaDoce Cultural e o Festival de Gastronomia. Haverá atividades para todos os gostos, faixas etárias e interesses. No ano passado, a feira recebeu aproximadamente 314 mil visitantes
e vendeu 1.800.000 doces durante sua realização. A expectativa para este ano é superar a marca. A FenaDoce, até o momento, nós já estamos com 5% de crescimento em relação ao mesmo número de dias da FenaDoce do ano passado. E pelo que a gente está vendo pelos pavilhões, eu acredito que essa porcentagem de crescimento nós vamos continuar crescendo. Eu penso que nós vamos chegar em torno de 8 a 10% a mais em número de visitantes, de pagantes, porque em excursões a gente já superou também um volume em torno de 8% a mais do que o outro ano. O evento acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 22. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online ou presencial. Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita e cada ingresso inclui um doce de cortesia. A programação completa pode ser conferida no site fenadoce.com.br. E agora vamos falar sobre o município de São José do Norte. O itinerário do ônibus que atende a linha da praia sofrerá alterações. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. A mudança se dá devido ao início das obras de pavimentação da Interpraias. O novo trajeto estipulado fará com que o ônibus circule pela beira da praia, acessando a Interpraias pelo Recanto dos Pescadores e retornando pelo mesmo caminho. A alteração visa manter a eficiência do serviço durante o período das obras. E agora a gente vai falar sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. A chuva diminui com o deslocamento da frente fria. A semana será marcada pela entrada de uma massa de ar frio, com possibilidade de geada no amanhecer, especialmente na campanha. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens durante o dia. Os ventos ficam em 28 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 64%. A temperatura fica em 13 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de sol entre nuvens. Os ventos podem chegar a 28 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 64%. A temperatura ficará entre 13 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Dom Pedrito, as nuvens diminuem durante a tarde. Os ventos ficam em 22 km por hora. A umidade fica em 52%. A temperatura fica entre 12 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol entre nuvens. Os ventos ficam fracos em 21 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje poderá chegar a 63%. A temperatura fica em 16 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol com muitas nuvens. Os ventos podem chegar a 16 km por hora. Já a umidade fica em 92%. A temperatura ficará entre 14 graus a máxima e 10 graus a mínima. Vamos falar agora sobre futebol. O domingo foi de decisões nas semifinais da divisão de acesso. Pelotas e Monson avançaram para a grande final e garantiram vaga no Gauchão 2025. Neste domingo aconteceram as decisões das semifinais da divisão de acesso. Após empate sem gols nas partidas de ida, Pelotas e Monson venceram o Inter de Santa Maria e Passo Fundo e estão na final da competição. Após o empate em 0-0 na Boca do Lobo na semana passada, o Pelotas foi até Santa Maria enfrentar o Inter no Presidente Vargas. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Vitor Júnior abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 28 minutos, o Arley ampliou a vantagem para o Lobão. A equipe da casa descontou com Michel aos 36 minutos após cobrança de pênalti. Final, Pelotas 2, Inter de Santa Maria 1. Na segunda partida das decisões, o Monson recebeu o Passo Fundo no estádio Passo da Areia e a partida terminou sem gols mais uma vez. A vaga foi decidida nos pênaltis e teve a estrela do goleiro Max brilhando forte. Defendendo 3 penalidades do Passo Fundo, o goleirão garantiu a vaga do Monson na grande decisão. Os finalistas da divisão de acesso garantiram vaga direta para o Gauchão 2025 e agora defendem o título da divisão de acesso. Pelotas e Monson se enfrentam na próxima quarta-feira às 20 horas na Boca do Lobo. A partida de volta acontece no próximo domingo às 15 horas. E um ônibus que transportava os jogadores do Brasil de Pelotas se envolveu em um acidente enquanto se dirigia ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A delegação estava retornando para o Rio Grande do Sul após o jogo. Confira. O ônibus que transportava os jogadores do Brasil de Pelotas se envolveu em um acidente no caminho para o Aeroporto Internacional de Guarulhos,
em São Paulo. A delegação voltava para o Rio Grande do Sul após enfrentar o Água Santa de Diadema pela Série D do Campeonato Brasileiro. Integrantes do clube que estavam no ônibus relataram que um motorista aparentemente embriagado parou um carro no meio da pista, na frente do ônibus. Conforme nota divulgada pelo Brasil, todos os passageiros do veículo passam bem. E assunto: a Prefeitura de Camaquã, através da Secretaria dos Transportes, realizou a recuperação e manutenção da Estrada Cíntia, que vinha sofrendo com a presença dos mosquitos borrachudos. Os trabalhos, realizados pelas equipes na localidade da Querência, no interior do município, visam garantir melhores condições de trafegabilidade aos moradores e para quem utiliza a via. Foi realizada a raspagem da estrada para remover o barro acumulado e a colocação de cascalho no local. Além disso, também foi feito o patrulhamento em alguns trechos para facilitar o trânsito dos veículos na região. Vamos para a próxima notícia. O Brasil confirmou 2 mortes causadas por febre oropouche. Os registros são os primeiros no mundo. As 2 mulheres com menos de 30 anos não possuíam comorbidades e moravam no interior da Bahia. Os sintomas apresentados eram semelhantes aos de um caso grave de dengue ou chikungunya. O Ministério da Saúde descartou um caso suspeito da doença no Maranhão e apura se outra morte em Santa Catarina tem relação com a doença. Há ainda 4 casos de aborto espontâneo e 2 de microcefalia em bebês que estão em análise. Este ano já foram registrados mais de 7.200 casos de febre de oropouche em 20 estados, a maior parte no Amazonas e em Rondônia. Até 2023, os testes diagnósticos não eram disponibilizados para a rede nacional de laboratórios e ficavam concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Após a disponibilidade para toda a rede, outras regiões do país passaram a ter registros da doença. A febre do oropouche é causada por um vírus e transmitida principalmente pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim. Como não há tratamento específico para a doença, a única opção é evitar áreas com a presença de mosquitos, usar roupas compridas e repelentes, além da limpeza de terrenos e uso de telas em portas e janelas. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa semana e até amanhã.